irmãos, vou ficar de máscara mesmo, se vocês não se importarem. Vou pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. Romanos 8, versículo 16 e 17, nesse momento que aparentemente nós entramos online também, né? Se for, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Romanos 8, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu acho que muitas pessoas no mundo hoje se enganam, porque elas dizem: como você pode ter certeza que a religião que você segue é a religião certa e não qualquer outra religião que existe no mundo? E a grande verdade, meus irmãos, é que a certeza que nós temos não é uma certeza que vem da nossa razão apenas. Não é só porque a gente medita em Jesus Cristo e pensa em Jesus Cristo, lê a palavra de Deus e acha nela algum sentido, alguma lógica. Não é por isso que nós cremos. Não é isso que faz a gente crer. Não é isso que traz a certeza de Deus em nosso coração. A certeza que nós temos no Senhor é uma certeza que vem exatamente do Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Por isso, quando nós chegamos nesse lugar na quarta-feira, no domingo ou qualquer outro dia, nós não chegamos aqui com a meditação de que eu estou aqui porque a minha razão diz, meu raciocínio diz que este é o lugar correto. É quando eu chego neste lugar e eu percebo que eu estou junto com irmãos em Cristo Jesus, como o pastor Eli mencionou. Quando eu chego nesse lugar e a palavra que é falada aqui vem de encontro ao meu coração e ministra na minha vida, seja por esse púlpito ou seja por algum dos irmãos com quem nós falamos. São nesses momentos, irmãos, que nós temos certeza que nós servimos a um Deus vivo, que nós estamos aqui com um propósito, que nós de fato estamos crucificados com Cristo. E aí, quando nós temos essa certeza, então nós podemos olhar para a palavra de Deus e perceber que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Que tudo aquilo que Cristo herdou, nós também herdaremos, e bem verdade, nós já herdamos. E entendendo tudo isso, nós percebemos que também os sofrimentos que nós viveremos neste mundo são parte da vida cristã. E por isso os sofrimentos que nós vivemos nesse mundo não servem para nos desanimar, mas ao contrário, as provações que nós passamos, elas são necessárias para que a gente possa receber a coroa da vida. Em meio à provação, nós dizemos: glória a Deus, eu louvo, eu bendigo, eu exalto ao nome do Senhor, não pelo meu raciocínio, mas porque eu sei que o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito e me mostra que eu sou um filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, lembremos disso a cada momento. Nós não estamos aqui apenas por lógica, apenas por raciocínio lógico, não. Estamos aqui porque nós podemos saber e sentir e saber verdadeiramente que o nosso Deus é a verdade. Amém? Feche seus olhos. Você na sua casa também, se puder, feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nessa noite, Senhor, eu tenho motivos e motivos de sobra para agradecer a Ti, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, Senhor, porque graças ao Senhor, ó Pai amado, eu tenho conseguido dar um passo depois do outro. O Senhor é maravilhoso na minha vida e eu te agradeço por isso, Senhor. Pai, eu te agradeço por esse texto que o Senhor tem me levado a meditar nesses últimos dias. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sempre, ó Pai, entender que o Teu Espírito Santo, Ele faz morada em nosso coração, Ele trabalha na nossa vida e Ele muda tudo aquilo, ó Senhor amado, pelo que nós passamos, todas as nossas experiências de vida,
são transformadas, porque o Teu Espírito Santo habita em nosso coração. Que essa seja uma verdade, Senhor amado, em nosso dia a dia, em nossa rotina, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Depois de uma palavra tão prazerosa de ouvir, de que o Espírito testifica no nosso coração de que somos filhos, e isso é muito mais do que a nossa razão. Depois de você ouvir essa breve palavra de compreensão, na certeza de que você é filho e que você, sendo filho, tem privilégios e tem recebido da parte dele o cuidado, então nada mais justo do que convidar a você agora para adorar a esse Deus e dizer que Ele é todo o Senhor, todo o poder, toda a glória, e Ele é verdadeiramente o único que pode receber do teu coração, do fundo do teu coração, a adoração e o louvor. Vamos cantar essa canção, o único que é digno. Vamos cantar? Você pode cantar? Se coloque de pé e cante. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Isso, adore ao Senhor, diga a Ele. Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber. Faça isso, presta ao Senhor a tua adoração, o teu culto, faça a tua declaração, diga para Jesus Cristo que Ele é único. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Você pode dizer ao único que é digno de receber. Pense que Jesus Cristo está agora recebendo o teu louvor, a tua adoração. Então você diante dele, e verdadeiramente você entrega a ele e diga ao Rei que é eterno, que é imortal, ao Senhor da tua vida, aquele que te dá esperança. A Ele nós declaramos um louvor e adoração. Então diga: a Ti, ó. Diga isso para Jesus Cristo nessa noite. A Ti, a Ti. Aleluia. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Sim, coroamos a Ti, Rei Jesus. Coroamos, bendito seja o Teu nome. Declare e diga a Ele: adoramos
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Sim, consagramos todo nosso ser. Faça isso e declare a Ele que você consagra completamente a tua vida a Ele. Todo nosso ser a ti. Bendito seja o nosso bom Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Podeis sentar, irmãos. Vamos ler aqui em Abacuque, para você que está em casa também, a paz do Senhor e boa noite. Vamos ler Abacuque, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 17. É uma passagem bem conhecida, né? Que eu amo muito, eu gosto muito do livro de Abacuque. Como o pastor Eli já falou, né? É um livro pequenininho, mas que ensina muita coisa para a gente. Se você tiver a oportunidade de ler, leia o livro de Abacuque, porque é surpreendente o ensinamento que Abacuque nos dá. Então vamos lá, Abacuque 3, 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda nem haja fruto na vinde, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre lugares altos. Eu confesso, irmãos, que a pregação de domingo ainda está ardendo assim no meu coração, né? Quando o pastor João falou que nós temos que ser firmes e constantes, né? E ele deixou um dever de casa de nós lermos 1 Coríntios 15. E eu li, e é um ensinamento maravilhoso também. Mas a gente olha e fala assim, como ser firmes e constantes em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à prova, em meio à enfermidade, em meio ao desemprego. Mas nós temos que continuar sendo firmes e constantes. Abacuque, primeiro ele questiona a Deus, porque Deus mostra algumas coisas para ele, e ele fala assim, para que tu está me mostrando isso, se eu não posso fazer nada? Mas depois dele dialogar com Deus, ele diz, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinde não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei em ti. Ele chega para Deus e fala assim, Senhor, tu vai fazer do teu jeito, da tua forma, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e glórias a ti. Eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te exaltando, independente do que tu venha fazer, se é a minha vontade ou não. E é isso que eu quero dizer, irmãos, para você que está aqui, para você que está em casa, independente do que você esteja passando, sede firmes e constantes, continue adorando ao Senhor, continue servindo ao Senhor, continue fazendo a obra do Senhor, como o pastor João falou aqui na devocional, né? Que você levante a sua mão em meio à luta, em meio à tribulação e adore ao Senhor, porque adorar enquanto está tudo lindo, maravilhoso, é muito fácil, irmãos. Na consagração, né, nós costumamos cantar um louvor que diz, então louve-se, simplesmente louve. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Então, independente do que você esteja passando, adore ao Senhor, sede firme, constante, porque Deus ele é fiel, Ele ouve a sua oração. Então, neste momento, eu quero convidar os irmãos que estão aqui para dobrarmos os nossos joelhos, para fazermos um clamor, né? Hoje é noite de campanha da vitória e nós estamos aqui para clamarmos, mas sabendo que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja o que a gente está pedindo, o Senhor ele vai fazer segundo a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E eu quero convidar você também que está em casa, se você puder dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho e clame ao Senhor nesta noite, amém?
Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Pai querido, eu me coloco, Senhor, na Tua presença, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, para primeiramente te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Agora, Deus, neste momento, nós queremos te clamar, neste momento de clamor, Senhor, clamarmos por nossa nação, ó Deus, clamarmos pelo mundo que tem sido assolado, Senhor, por esse vírus, por essa doença, Senhor. Quantos têm perdido os seus entes queridos, ó Deus, e estão chorando as suas perdas? Quantos estão dentro de um hospital, Senhor, lutando pela vida, Pai? Que Tu possas devolver o fôlego de vida, que Tu possas devolver o oxigênio, ó Deus, para essas pessoas. Ó Pai, infelizmente, ó Deus, nós temos visto, Senhor, essa pandemia afetando todas as áreas do mundo, ó Pai. Quantas pessoas desempregadas, ó Deus, sem terem para onde ir, Senhor, para ganhar o pão de cada dia para levar para sua casa. Ó Deus, abre portas de emprego, Senhor, socorre o Teu povo, ó Deus. Não, Deus, nós sabemos que Tu és fiel, Senhor, e que Tu não vai deixar faltar, ó Deus. Ainda que a figueira não floresça, Pai, ainda que a vinde não dê o seu fruto, ó Deus, todavia nós nos alegraremos em Ti, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim, Senhor, se levantará em nosso favor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei as necessidades dos meus irmãos, mas Tu conheces a necessidade de cada um, Pai. Aqueles que estão te clamando por cura de enfermidade, ó Deus, que Tu possas trazer a cura, se essa for a Tua vontade. Aqueles, ó Deus, que estão precisando de uma porta de emprego, socorre, Senhor. Olha as dispensas, ó Deus, dos Teus filhos, ó Pai. Abre, Senhor, portas de emprego nesta noite. Aqueles, ó Pai, que estão precisando de um milagre, ó Deus, que estão como aquele cego, Pai, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Que Tu possas ter misericórdia, Senhor, que Tu possas socorrer, que Tu possas trazer o refrigério, que Tu possas trazer a paz que excede todo entendimento, Senhor. E desde já, Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, Pai, por cada bênção alcançada nesta noite, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todos os meus erros. Esta é a minha oração, Pai, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Deus, e amém. A paz do Senhor, meus irmãos, motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus. É alegria mesmo, né, irmãos? Estar na casa de Deus, né? Eu gosto de dar esse exemplo, porque quando eu venho para a igreja, eu falei isso com um amigo meu, que hoje congrega aqui com a gente pode dizer isso, que aqui eu posso entrar descalço, despreocupado, ninguém quer puxar tapete, não preciso ter não tem nenhuma meta para entregar, não tem chefe, né? É impressionante. O nosso chefe é bonzinho pra caramba, não é, pastor? Nosso chefe é gente boa. Mas é muito prazeroso, irmãos. Aqui a gente verdadeiramente se renova, né? Por mais que nós façamos as nossas orações, por mais que nós façamos nossos propósitos na nossa casa, e é saudável, é orientado até isso, mas o ambiente aqui é bom. O ambiente aqui te coloca para cima. Você chega às vezes cabisbaixo, chateado, e aí você sai renovado por um abraço, ainda que limitado, né? Mais uma palavra, a gente sai renovado. Amém? Então, vamos falar de oferta. Oportunidade para adorar a Deus com nossos recursos. Eu queria ler em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 10 até o 15. Irmãos, essa palavra de oferta está preparada desde quando a irmã Vancilane leu
esse mesmo texto, só que ela leu do versículo 1 até o 15, no culto de missões. E esse pedacinho falou tão forte ao meu coração, eu falei, numa próxima palavra de oferta eu vou falar sobre esse versículo que Deus falou algo tremendo comigo. Bom, diz assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 ao 15. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas eu estou bem congestionado, né? Esse tempo para mim não tem nada a ver com Covid não, tá, irmãos? É tempo mesmo, é alergia, é terrível. Aí diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Visto que esta ministração prova que sois obedientes e segues o evangelho de Cristo, eles louvarão a Deus. E também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos, e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, algumas coisas me chamaram a atenção aqui na oferta, nessa palavra do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 9, falando que ele não tem muita preocupação em falar sobre a oferta com a igreja de Corinto, que ele sabe que a igreja de Corinto entendia bem isso. Mas ele ainda assim deixa uma palavra tremenda, que fala assim, olha, aquele que dá semente ao que semeia, é o versículo 11. Em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade. Uma das coisas que a gente fala, que a oferta traz, muitas vezes falamos a lei da semeadura, Quanto mais você plantar, mais você colherá. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui nesse versículo, no meu entendimento, que essa para toda generosidade, essa provisão de Deus, ou seja, essa colheita abundante, é para que você continue sendo generoso. Olha o que ele fala, em tudo sereis enriquecidos para toda generosidade, ou seja, você vai receber mais de Deus para continuar sendo generoso com a obra de Deus. Pode parecer um pouquinho estranho o que eu vou falar, mas nem todos têm esse entendimento de que o que nós recebemos é para doar também para a obra de Deus. É para continuar sendo generoso. Então, essa provisão, essa bênção que Deus, muitas vezes as pessoas falam, olha, quer enriquecer? Oferta. Mas não é bem isso. Não é o enriquecimento. E tudo que nós recebermos de Deus, Deus está confiando assim, olha, Ele é generoso, então eu vou ser generoso com Ele também, porque Ele vai continuar sendo generoso com a minha obra na terra. Aí ele fala, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. E essas ofertas, irmãos, é interessante que nós não sabemos para onde vai o alcance dela. Muitas vezes, a minha oferta, a sua oferta, vai parar na mesa de alguém que orou a Deus pedindo um prato de feijão com arroz. Paulinho está ali da ação social, tenho certeza que ele é alvo de oração a Deus, agradecendo pela vida dele, por ser a pessoa que está ali organizando a distribuição da cesta. Agora, é o Paulinho que dá sozinho? Não, a igreja. É a igreja que sustenta. E Deus não precisa que a pessoa que recebe saiba que nós patrocinamos isso. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Então, a igreja do Senhor, ela não tem patrocinadores. Nós somos os patrocinadores, nós somos os mantenedores. Nós, através da nossa generosidade, liberalidade, é que mantemos a obra de Deus.
As necessidades todas são custeadas, são pagas com os nossos recursos, as ofertas, os dízimos. Existem pessoas, não vou falar que são cristãos, que estão colocando meio que fora de moda o dízimo, né, pastor? Dizendo que o dízimo é fora de moda. Então, assim, precisa se converter, né? Porque não é isso. O dízimo sempre estará em moda, porque é uma forma de gratidão a Deus. No 13 ele fala: visto que esta ministração prova que sois obedientes. Então, ofertar, entregar o dízimo é uma forma de obediência. Se é obediência, é porque existe uma lei, uma regra, uma norma. Porque só se é obediente quando se tem alguma coisa para se obedecer. Então, Deus, ele orienta e ele, olha, trazei o dízimo à casa de Deus, do tesouro, para que haja mantimento. Então, é uma obrigação nossa. É uma obrigação nossa. Essa igreja, primeira igreja metodista wesleyana de Jardim Primavera, ela foi a primeira igreja, embora eu não tenha passado por muitas, mas que eu ouvi de púlpito o seguinte: não deixe de comprar o seu feijão com arroz para entregar o seu dízimo. Não deixe. Isso é sacrifício de tolo, certo, meu pastor? Não adianta nós entregarmos o nosso tudo no sentido de ficar sem nada em casa e depois vir na igreja pedir o feijão com arroz. É um pouquinho incoerente. Ela não nos obriga a nada. Nosso pastor, em momento algum, eu falo isso com conhecimento de causa, que já tive a oportunidade de trabalhar como diácono, né, de participar como diácono, inclusive na tesouraria, nunca pediu assim, ó, quem entregou o dízimo, quem não entregou o dízimo. Nunca fez isso, nunca. E ao mesmo tempo, nós vemos os nossos diáconos trabalhando de forma intensa, pedindo a Deus sabedoria para que nada falte para o mantimento da casa da igreja. Em momento algum a igreja pesa, mas nós não podemos deixar de falar, de apelar para a nossa sensibilidade, a nossa liberalidade, a nossa obediência a Deus em ofertar. Léo, não sei se você colocou, poderia colocar a conta? Obrigado, Léo. Tá aqui, ó. Só vocês em casa estão vendo. Ninguém aqui está vendo. É privilégio de vocês ver a conta corrente aqui, para que vocês possam estar fazendo as ofertas de vocês. E também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos, e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Ou seja, quando ofertamos, não pedimos para ninguém orar por nós, porque quem recebe a oferta que estamos entregando, ou o fruto dessa oferta, seja através de uma cesta básica, seja através de um remédio que se compra, seja através de uma luz que se paga, certamente essa pessoa será grata a Deus. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando, que importa que ele cresça e nós diminuamos. Então, Deus é exaltado na nossa oferta. Deus é exaltado através das nossas ofertas. Nossos dízimos, nós louvamos a Deus com tudo que entregamos na casa dele. E é um paradoxo, é uma coisa, é difícil até de explicar, porque ele que nos dá, ele nos dá tudo, pastor, tudo. E quer somente fala assim, olha, eu estou te entregando tudo, olha para minha casa, cuida dela. Seja generoso, porque eu não vou deixar faltar nada para você. Não é barganha, nós não cansamos de falar isso. E também não cansamos de falar que nós não barganhamos, nós não vendemos a palavra de Deus.
É outra coisa que nós podemos falar com orgulho. Não tivemos e não temos e não teremos políticos. Não aceitamos porque não queremos vender essa palavra que não se vende. Ela é dada de graça, porém ela é uma palavra que tem que ser reta, não pode ter curvas. E nós não deixamos isso acontecer para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu queria deixar esta palavra, pedir aos irmãos que fiquem de pé, tome suas ofertas. Você que está em casa, através da conta corrente, fique à vontade para adorar a Deus com suas ofertas, seja grato a Deus. É claro que nós sempre falamos isso aqui também. Se você não tem, não se preocupe, Deus não vai te desabençoar. Não vou falar amaldiçoar, tá, pastor? Não vai deixar de te abençoar. Deus conhece o desejo do coração de cada um. Deus sabe da situação que estamos passando. Mas se você tem condições, seja grato a Deus. Tenha um coração liberal. Tenha certeza que Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, eu quero te louvar mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade. Agradecer, Pai querido, por cada um, Senhor, que estará entregando no seu cofre, Pai querido, na sua casa, a oferta e o dízimo, Senhor, que Tu tem concedido a eles, a nós. Obrigado, Pai, que essas ofertas venham alcançar, Pai querido, vidas que estão precisando, através de alimento, através de remédios, através de necessidades que serão supridas. Em nome de Jesus, Pai, coloque em Tuas mãos, Pai querido, cada ofertante, cada dizimista, Senhor, coloque em Tuas mãos. E peço, Pai querido, que Tu seja com eles, dando graça e abundando em conhecimento, abundando em graça, Pai querido, e assim eles venham testemunhar, Senhor, das grandes coisas que Tu tens feito. Aqueles, Pai querido, que não têm condições, que Tu venha abrir portas de emprego, Senhor. E ainda que não tenha a porta aberta, Senhor, que não lhe falte o pão de cada dia. Que não venha, Senhor, sobre eles, sobre nós, Pai querido, a dificuldade de alimentação. É uma promessa, Pai querido, é um propósito nosso, Senhor, que ninguém passará fome nesta igreja. Nós pedimos, Senhor, que Tu venha honrar este compromisso que fazemos contigo, Senhor, em nome de Jesus, porque não fazemos isso, Pai amado, baseado nas nossas forças. Fazemos isso, Senhor, certo que Tu ouve e Tu honra aqueles que são retos diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai querido, aqueles que não têm, abençoe e abre a porta de emprego para a honra e para a glória do Teu nome. Fica conosco, Pai amado, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, maravilha, uma palavra abençoada. Aliás, 2 palavras que tivemos aqui, eu diria 3, porque também a palavra da nossa querida Lucimar foi uma palavra maravilhosa aqui, né? A devocional do pastor João, a palavra... Eu acho que vocês já pregaram hoje, porque vocês... Perdão, minha garganta. Vocês já falaram coisas maravilhosas. Deixa eu pegar aqui, fazer a propaganda aqui da nossa garrafinha. Gente, pessoal de casa, quiserem uma garrafinha, só procurar ação social. O Paulinho está ali, pode abençoar. Obrigado, Vereni. Pode abençoar vocês, em nome de Jesus. Procure no nome de Jesus Cristo. Eu estava com saudade. Eu falei para o João aqui, eu falei, senti a sua falta, João. Estava com saudade de você. Espero que você... Estava de férias, né? Eu espero que vocês tenham sentido minha falta também, porque eu não pude estar aqui. Domingo eu fui pregar em uma igreja lá de Jardim Metrópolis, e foi bênção de Deus, uma experiência boa. Eu e Vereni me acompanhou, foi muito bom, um culto de família, e tivemos lá, levamos uma palavra para aquele povo lá. Foi bênção. E depois eu voltei, um monte de reunião, um monte de coisas. Jesus amado. Gente, olha pela minha vida.
mas eu gostaria de matar a saudade com vocês nessa noite, compartilhando de um texto muito conhecido, já lido por mim muitas vezes, mas preciso reforçar aquilo que Deus colocou no meu coração. Por favor, abra em Filipenses, capítulo de número 4, o versículo, estaremos lendo a partir do versículo de número 4 também. Então, Filipenses 4, versículo 4. Apesar de poder ler todo o texto de Filipenses, é uma leitura muitíssimo agradável, com orientações maravilhosas. O apóstolo Paulo parece que ele está aqui cheio de amor, e verdadeiramente está, né? Cheio de amor de Deus. É um texto muito bonito. Então, por favor, Filipenses 4, 4. E vamos fazer essa leitura e meditar um pouquinho na palavra. Amém, queridos? Então, por favor, mesmo sentados, acompanhem comigo com reverência. Diz assim a palavra de Deus: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua orientação, a tua graça, o teu amor, a inspiração do teu Espírito. Fale conosco nessa noite, eu me coloco debaixo das tuas mãos, dependente de ti. Faço essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, amados, como eu disse, é uma leitura agradável, né? Eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo, pois eu tenho uma admiração muito grande pela sua capacidade de escrita e, mais ainda, a beleza com que ele fala as palavras. E aqui, muito bonito, porque ele fala de forma bem amável. Vocês sabem muito bem que o texto de Filipenses é um texto muito agradável, porque é uma igreja que o apóstolo Paulo tem um carinho muito grande por ela. E ele já diz lá no versículo de número... capítulo de número 1, né? Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Então ele olha para a igreja de Filipe e diz: olha, eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, no sentido de que eu fico imaginando o apóstolo Paulo lembrando da igreja de Corinto. Ih, caramba! Na igreja de Corinto ele bota a mão na cabeça. Ih, meu Jesus, eu tenho que orar mais por aquele povo. Mas a igreja de Filipe, não, ele fala: bendito seja o Senhor por aquele povo. Lógico que a gente não está querendo fazer um julgamento aqui de igreja para igreja, de jeito nenhum. Todas as duas igrejas são igrejas amáveis. Bem, se você não está entendendo o que eu quero dizer, deixa eu dar uma explicação. Os textos, ou seja, as epístolas, as cartas, é dirigida à igreja. Então, a igreja que está aqui em Filipe, ou a igreja que está em Corinto. Então, por isso eu me referi. Quando o apóstolo Paulo lembrava da igreja que estava em Corinto, era uma igreja que deu trabalho para ele em algumas situações, e que ele teve que escrever para ordenar até a ceia, o jeito que aquele pessoal estava tomando da ceia. Então ele escreveu a carta: olha, quando vocês ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Ele está querendo explicar porque aquela igreja era meio bagunceira na ceia, né? Eles faziam muita bagunça. Não é a bagunça santa como a gente faz aqui, não. Era outro tipo de bagunça. Mas enfim, ele ordena. Agora a igreja de Corinto, quando ele escreve com palavras amáveis, né? Com bastante palavras amáveis.
E ele também faz uso de uma pastoral, ou seja, de orientações, de ensino. E aqui ele faz isso, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E a primeira orientação, no versículo de número 5, ele diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, a forma como que você vive deve ser uma forma de testemunho livre, aberto, coração aberto, uma vida de equidade, de justiça, de santidade. Então, todos devem ver. E somos um povo que não tem nada aqui esconder, porque somos testemunhas, somos cartas abertas, lidas, como diz o apóstolo Paulo, por todos os homens. Então ele faz orientação, que ele diz: olha, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então o Senhor está perto pelo seu Espírito, habitando em nós. Então dentro de nós, Ele está próximo, Ele está perto de nós, ou no sentido também de sua volta, pois sua volta está perto. Então ele vai fazendo algumas orientações. E então, orientação pastoral, de novo, ele vai dizer no versículo de número 6, não estejais inquietos por coisa alguma. Isso é muito bom, essa orientação. Guarde o teu coração da inquietação, da preocupação do dia de amanhã. E ele vai em direção aos ensinos de Cristo, porque Cristo nos ensina a não andar ansioso, nos ensina a guardar o nosso coração da preocupação excessiva. Porque uma preocupação quanto a situações, ela é, de certa forma, natural em todos os homens. Mas a inquietação, a ansiedade perversa que nos tira a paz, e nos tira o sossego, e nos tira o sono, não deve fazer parte da nossa vida. Porque eu diria que isso é como se fosse uma bela desconfiança daquilo que Deus pode fazer. Toma conta de cada um de nós. Quando andamos inquietos, com medo das coisas do futuro, na verdade nós estamos desconfiando de Deus, porque olhamos para Deus e pensamos assim: vai que Deus não tome conta de mim. Mas é bem verdade que a palavra de Deus nos ensina que Deus é pastor sobre as nossas vidas e nada vai nos faltar. Então devemos descansar o nosso coração na confiança de que Deus olha por todos nós. Então por isso não devemos andar inquietos por coisa alguma. E eu costumo usar essa frase, essa palavra, para muitas pessoas. Quando eu estou conversando, eu falo: guarda o teu coração. Muitas vezes. Às vezes, na minha experiência pastoral, vejo as pessoas ansiosas e olho para a pessoa e nem falo nada, mas apenas dou algumas batidinhas na cabeça. Calma, calma, já fiz isso muito, calma, guarde o coração, descanse em Deus, não permita que a inquietação tome conta de todo o teu ser. E ele vai falando mais pastorais, palavras pastorais. No versículo de número 6 ainda, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então ele nos ensina que nós temos a liberdade de orar por qualquer coisa. Às vezes as pessoas, por uma ética ou uma moralidade, ou uma ideia meio que excessivamente moral, não ora ao Senhor e não pede ao Senhor por situações, como que se aquela situação seja uma situação muito simples. Eu não vou orar para Deus, bom, não vou pedir isso para Deus. Também não vamos ficar incomodando a Deus toda hora, né? Isso é um excesso de como que eu poderia dizer? Um excesso, porque Deus nos dá a liberdade para falar com Ele a todo dia, a toda hora, a todo momento, ainda que seja uma pequena unha que está machucando no pé, e você pode pedir: Deus,
Tire isso, livre isso. É claro que você não vai estar fazendo a mesma petição por um problema em uma pequena unha, quando você está enfrentando uma enfermidade terminal de algum parente. É lógico. Mas não seria um companheiro, um amigo, não seria para nós alguém que tenhamos total liberdade, se Deus não permitisse que fizéssemos todas as nossas preocupações diante dele, todas as nossas súplicas. Não seria Deus, ou pelo menos não seria aquele que encarnou em Cristo Jesus e tomando sobre ele todas as nossas dores, foi à cruz e morreu por todos nós, demonstrando o mais alto amor. Não seria esse Deus. Não seria um Deus que depois de ressuscitado, ressurreto, com o seu corpo glorificado, ainda assim teve a humildade, a simplicidade de andar ao lado de pessoas, varões, indo a caminho de um lugar, Emaús, então indo para esse lugar, olhando do lado dele e falando, e aí, como vocês estão? E ele caminhando do lado dessas pessoas, ele começa a falar e começa a trocar ideia e começa a conversar com aquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam de cabeça baixa, angustiadas, porque eles não compreenderam corretamente acerca da morte de Cristo. Mas ainda assim Jesus foi até o lugar onde que eles estavam indo e depois ali ficou com eles. Veja, se Jesus é assim, se cremos que Deus encarnado em Cristo Jesus, ressurreto, tem a capacidade de estar caminhando do lado de pessoas que estão angustiadas, Ele que está querendo dizer, olha, fale para mim tudo, abre o teu coração, não esconda nada de mim, eu sou o teu amigo. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina, antes sejam as vossas petições, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante dele, diante de Deus, pela oração e súplica, isso com ações de graças. Eu já falei uma vez, né, que às vezes a gente tem um costume, uma tradição de oferecer culto de ação de graça, e isso é maravilhoso. E eu diria, aliás, teve alguém que me pediu culto de ação de graça, e eu falei, procure a Vereninha agende lá, porque é muito bom marcar um culto de ação de graça. Então, oferecer a Deus a ação de graça sempre é bom, mas o que eu acho interessante, o apóstolo Paulo nos ensina aqui a oferecer ação de graças no meio de uma oração de súplica. Então, é como se ele estivesse falando, antes de você receber, já vai agradecendo. Já vai agradecendo, já. Porque, veja bem, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Com louvor. Então, no meio da petição, no meio da súplica, no meio do pedido, socorre-me, Jesus, já vai agradecendo também. Vai oferecendo ações de graças, louvores, adoração, seja pela oração, por um cântico, por uma canção. Então, o apóstolo Paulo vai fazendo a sua pastoral e depois ele vai dizer que a paz de Deus que excede entendimento, todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Por fazermos isso, ou seja, sermos livres para abrir, rasgar o nosso coração diante de Cristo e falar para Ele tudo que nos inquieta. Fazendo isso, nosso pensamento será guardado de loucuras. A nossa mente, tudo aquilo que vai permear a nossa mente não será mais cheia de minhocas, mas será plena, bela, constante, livre, uma mente saudável. Porque entregamos tudo para o Senhor, confiamos no Senhor. Temos em Cristo, não um ídolo que resolve problemas, mas um amigo e um companheiro que opera milagres na nossa vida, mas se a dor vem, Ele também não nos deixa sozinho, ou se o milagre não acontecer, isso não significa que Ele nos abandona. Veja só que coisa linda.
Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aí ele vai dizer o versículo de número 8, o qual eu gostaria que você pegasse muito para você nessa noite, quando ele vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro e tudo que é honesto. Então ele segue, mas ele fala essa palavra, ele escreve, ele faz questão de dizer isso, quanto ao mais. Ou seja, mas o que eu vou dizer para vocês depois disso? Quanto aos outros detalhes, quanto às outras coisas, olhe, tenha uma mente saudável. Tenha uma mente saudável. É terrível quando, eu não sei, pelo menos eu bendigo ao Senhor, bendigo mesmo, e me permita aqui abrir esse, não está nem planejado falar desta forma, mas eu bendigo ao Senhor e eu glorifico a Deus pela minha cabeça e por aquilo que Ele fez na minha cabeça, na minha mente. Quando eu digo cabeça, é mente. Porque quando o mistério da cruz de Cristo, a palavra de Cristo, e tudo isso que eu estou falando nessa noite, foi descortinado diante de mim, foi aberto o entendimento, os meus entendimentos foram abertos para compreender a mensagem de Cristo Jesus na cruz do Calvário como a mensagem para a humanidade. Então todo o meu entendimento, tudo aquilo que era meio que conflituoso na minha cabeça foi harmonizado, porque eu compreendi. Então isso trouxe uma paz tão grande para a minha cabeça, tão grande, o equilíbrio. Então eu posso hoje testemunhar e dizer: bendigo ao Senhor Jesus, porque eu tenho paz em minha cabeça, em minha mente. É tão importante ter uma mente saudável, tão importante deixar Jesus harmonizar todos os nossos pensamentos, que isso com certeza reverbera no corpo físico. Pois uma mente saudável é alguém que tem condição de fazer planejamento. Deixa eu fazer você lembrar aqui de alguns, se você está vivendo, não precisa nem puxar na memória, mas se você está num período de estabilidade, eu creio que você já passou um momento de muita dificuldade. Quero crer que você tenha passado por esses momentos, ou quero crer não, eu acho que sim. Se você olhar para trás e quando você estava passando por esse momento, eu queria perguntar a você: você tinha condição de planejar o dia de amanhã? Quando você estava no meio do caos? Eu acho que não. Eu acho que não, porque quando nós estamos em crises grandes, severas, nós não conseguimos planejar o dia de amanhã. A gente não sabe nem o que vai acontecer, não é verdade? Então pensar e planejar o dia de amanhã, quanto mais planejar o nosso futuro, a nossa vida profissional, a nossa família, as construções, as edificações, todos os planos, todos os sonhos, todas as conquistas. Quando estamos no meio da crise, a gente não consegue, mas quando começamos a compreender a revelação do Evangelho de Cristo Jesus, quando começamos a dar ouvido ao Espírito Santo, quando começamos a entregar diante de Deus todas as nossas súplicas, as nossas angústias, e confiar, e não desconfiar, mas confiar em Deus, então o nosso pensamento começa a ser guardado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a reinar no nosso interior. Então nós começamos a pensar e ter uma saúde mental adequada. Pois uma saúde mental adequada é muito importante. Eu vou dizer para você que nós vivemos um momento terrível de problemas psíquicos
nossa sociedade, atingindo a muitas pessoas, e não são somente adultos, mas até jovens e adolescentes. Adolescentes, e isso pesa o meu coração em dizer que são levados pelo pecado, pelo sistema do mundo, por esse inferno que está sendo colocado na mente dos nossos adolescentes todos os dias, traz ansiedade, gera ansiedade. E hoje em dia, uma das maiores crises que se tem para os adolescentes são em relação à ansiedade. Quem já ouviu falar aqui de adolescentes que se cortam? E se cortam. E eu já tive inúmeros casos de olhar para o braço e falar assim, mas por que isso aí? E então o adolescente fala para mim, eu me cortei. E aí vai explicar e fala que só se acalma se cortar. Por que isso? Porque a sua cabeça não tem harmonia, não tem paz. Está cheio de entulhos, entulhos. É como alguém aqui, e aí da nossa idade, nós somos muito TV, né? Não somos muito computadores, na verdade, pelo menos alguns aqui, né? Eu diria Gustavo, vou botar o João, já começa, mas computador, né? Laina, não somos muito de computadores, mas nós somos muito de TV. Mas alguém já dormiu aqui com a televisão ligada? Já? Quem já dormiu com a TV ligada, diga amém. Amém, muita gente, né? Você já dormiu e quando você acordou, não ficou aquela zoeira na tua cabeça e o sono não foi legal e aquela zoeira, aquela zoada e aquilo... E quando você acordou e percebeu a televisão estava ligada, porque parece que tinha alguém falando o tempo todo e então não havia descanso. Você imagine como está a cabeça de muitos adolescentes que não têm descanso, porque não é a TV, mas é o celular, é o computador, o tablet, sei lá, e com muitas informações de zoada, e é tanta coisa, e aperta ali, clica aqui e fala, e responde, é WhatsApp, e é Instagram, e é Facebook, e clica aqui, e clica ali, e fulano falou isso, Beltrano falou, e essa foto não deveria ter sido publicada, e isso e aquilo, e vai. O que gera de ansiedade no coração? Eu conversando com uma adolescente, uma certa vez, ela só ficava assim, conversando comigo. E eu falei, por quê? E eu abraçava, calma. Ah, Jesus. E eu não sei se está nessa Bíblia aqui, acho que está aqui. Mas ela escreveu um poema para mim e para a Vereni tão bonito, em um guardanapo. Acho que está ali. E ela escreveu e falou, Deus, em nome de Jesus, que tudo que seja puro, justo e de boa fama ocupe os seus pensamentos, os vossos pensamentos. Deixe a paz de Deus reinar na sua vida. Deixe o teu coração ser cheio do Espírito Santo. Sabe, harmonize a tua mente, a tua cabeça. Seja um homem ou uma mulher resolvida, porque você sabe para onde vai, o seu destino, você sabe o que está fazendo na tua vida. Deixe o Espírito de Deus encher todo o teu ser, a fim de que tire da tua vida a ansiedade, para você não ficar cheio, com a mente cheia, ou com a cabeça cheia, porque a tua vida está nas mãos do Senhor. A tua vida está nas mãos de Deus. É Deus quem te justifica. Quem poderá acusação contra você? E quem poderá te separar do amor de Deus? Temos tanta palavra para ter o nosso coração como descanso, a fim de que a nossa cabeça, nossa mente seja saudável. Temos tantas palavras, a fim de que possamos, com alegria, planejar e executar aquilo que planejamos.
Talvez você possa dizer, mas pastor, eu planejei e não deu certo. Sim, mas isso faz parte do processo, é assim mesmo. Mas ainda que não tenha dado certo, o teu coração está em paz se você fez no Senhor. E se você fez aquilo que você fez no Senhor, embora possa não ter dado certo, mas o que você fez é justo, é honesto, é de boa fama, é amável, tem virtude. Então não tem que se arrepender do que você fez. Se você fez no Senhor e planejou, então deve ter o coração estar em paz, a tua mente está em paz. Mesmo que não tenha dado certo, mas faz parte, é assim mesmo. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente faz a coisa e dá tudo certinho do jeito que a gente planejou. Aliás, esse é outro equívoco e outra prisão para as nossas mentes. Imaginar que a gente vai ter o controle de tudo. Isso é um problema, pois pensamos que vamos dominar e controlar tudo, né? Eu acho que, eu vou falar para os homens aqui, não para as mulheres, mas nós homens somos prepotentes, né, em achar que, não, a gente vai dar um jeito, né, a gente vai consertar, não, eu vou dar um jeito, às vezes até pela argumentação, né, eu vou dar um jeito, né, não, eu vou explicar direitinho e ele vai entender, ela vai entender, eu vou resolver isso aqui, eu vou resolver. Temos essa prepotência, é bem verdade, e isso também causa muita ansiedade no nosso coração quando não conseguimos resolver. Mas a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração, meu amado, de não viver com essa ansiedade, nem para um lado, nem para o outro. Então, em nome de Jesus Cristo, o versículo de número 8 vai dizer, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Veja que ele vai elencando aqui virtudes daquele que anda na verdade, virtudes daquele que anda na honestidade, virtude daquele que anda na justiça, virtude daquele que anda na pureza, virtude daquele que anda no amor, virtude daquele que anda num bom testemunho, que é a boa fama. Então, se há nisso tudo, se essas coisas preenchem o teu coração, então nisso pensais, então deixa ocupar a tua cabeça, ocupar a tua mente com as coisas que são corretas. Eu gosto muito da fala do apóstolo Paulo nesse sentido, nessa pastoral, porque ele se preocupa com a saúde mental das pessoas. É como que se ele falasse e explicasse detalhe por detalhe, olha, entenda uma coisa, vai trabalhar, pode trabalhar. Vai tentar fazer o teu ganho, vai fazer o seu empenho, faça isso. Mas olha, deixa a tua cabeça ser ocupada com coisas boas. Tire do teu coração, tire da tua cabeça aquilo que ocupa, que pensa mal, que é ruim. É como, me desculpe aqui, abrir um parênteses, né, para dizer, eu detesto filme de terror. Eu detesto, não assisto mais de jeito nenhum. Quando começa, o zumbi, né? Aquele negócio. Não porque eu tenho medo, não tem nada a ver, não tem um pingo de medo. O problema é que não me dá prazer nenhum em ver um filme de terror. Hitchcock nunca passou na minha lista de bons diretores de filme. Nunca. Eu falava, mas o que esse cara, né? Aquela. Nunca. Por quê? Eu estou dando um testemunho meu, mas por quê? Eu ficava olhando para aquilo e falei, em que isso me acrescenta? Em que esse negócio me faz bem? O que? Não. Em nome de Jesus Cristo. Sabe, eu não estou falando aqui que se você assiste filme de terror, mas às vezes nós nem assistimos o filme de terror, mas nós nos apegamos coisas que fazem mal. Eu vou contar aqui, acho que eu posso falar, né? Embora vocês vão compreender o que eu quero dizer.
Eu participei de segunda, terça e quarta, de reunião de 8 da manhã até as 7h30 da noite, sem parar. Nós estamos fazendo um projeto, eu fui convidado para ajudar em um projeto de escrever um livro, alguns textos, verbetes e tal, da Igreja Metodista Wesleyana, que vai ser lançado agora no Concílio Geral. E aí um grupo de pastores, e quando se junta grupo de pastores, tem muita fofoca eclesiástica. Mas assim, é aquela fofoca bacana, não é de falar mal dos outros, não é isso, nem de tramar mal, mas é aquela fofoca aqui, né, que a gente, aí, quando a gente ia almoçar, o meu amado, né, o meu amigo, ele que estava na presidência da comissão, e ele sempre lá, na hora do trabalho, ele, não, gente, conversas paralelas, não, vamos focar, senão a gente não vai sair daqui, vamos focar, gente, vamos focar, toda hora ele falando isso. Aí na hora do almoço ele chegou, falou assim, agora está liberado, agora na hora do almoço está liberado para vocês fazerem as fofocas. E aí depois a gente começou a brincar, falou assim, mas a fofoca nossa é saudável. Saudável. E eu estou falando isso porque me lembrei, às vezes as pessoas, eu estou usando o termo fofoca aqui no sentido mais cômico dela, né? E no sentido da harmonia, né? Quando nós estamos juntos. Mas como é terrível a fofoca que fazem mal, e uma pessoa que sempre negativa, quando chega perto de você, só para te trazer notícias ruins, e às vezes te levar como se ir andando você para te atrair para aquele inferno onde que ela está. Então você lentamente deixa de ver o filme de terror, deixa de ver aquelas coisas de internet, mas dá ouvidos a vozes do inferno e começa, daqui a pouco a tua vida está um inferno. Então você começa a pensar maus pensamentos, e aquilo que é justo, que é honesto, que é de boa fama, começa a se distanciar, porque você se deixou enveredar por caminhos de que pessoas, não, em nome de Jesus Cristo, e não quero de maneira nenhuma fazer julgamentos, mas olha, caminhe ao lado de pessoas que te tragam bons pensamentos, coisas boas, te joga para cima, e que pode te aconselhar, às vezes até te exortar e falar o que você precisa ouvir, mas caminhe ao lado de pessoas para que o teu pensamento seja pensamento norteado de virtudes, de justiça, de honestidade, de pureza, de amor, de bons testemunhos. E então você fazendo isso, certamente você terá uma cabeça e uma mente resolvida, uma mente saudável. Então o teu coração e a tua cabeça vai deixar a ansiedade e vai caminhar um caminho certamente de paz, de harmonia. E você será como sal e luz nesse mundo, e as pessoas gostarão e desejarão estar ao teu lado, e de ouvir você falar, e de ouvir você, porque você transmite coisas boas. Você é uma pessoa de palavras amáveis, porque a tua mente está cheia disso. Tua cabeça está permeada com tudo isso. Teu coração está cheio de boas coisas. E a boca fala o que o coração está cheio, diz o Senhor. Então você começa a produzir coisas boas na tua vida. Tua casa começa a ser um lar onde as pessoas gostam de ficar e desejam ficar. Eu bendigo o Senhor, porque quando as pessoas vão lá em casa, demora a sair, rapaz. Aí eu fico comentando, é porque gosta. Então, e eu não estou me portando aqui como modelo, mas só testemunhando que Deus tem me dado esse prazer. Então que seja assim na tua vida. E se você deseja fazer isso, se você deseja ser essa pessoa nessa noite,
O segredo, eu diria que não é segredo, obviamente, segredo que se fala, se conta, não é mais segredo, mas a chave, né? O instrumento para que você tenha uma mente saudável é você obedecer o que a palavra diz quando fala para você: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Quero convidar a você a entregar diante de Deus tudo, teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, sem reserva, sem medo. Como diz a velha canção: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos orienta. Entregar diante de Deus tudo, toda a nossa vida, tudo, falar para Ele tudo. E às vezes você, tão atordoado, não sabe nem dizer tudo o que está passando na tua vida, então apenas suspire e respire muito fundo. Senhor, toda a minha vida eu entrego a Ti. Tudo que eu tenho, tudo que sou, tome conta de mim. E descanse no Senhor, pois Ele toma conta da tua vida. E todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma será plena de Deus, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Quero convidar a você a fazer isso nessa noite. Entregar tudo diante do Senhor. Curva a tua cabeça, então feche os teus olhos e faça uma oração de entrega. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar, Gustavo, pode me acompanhar aqui? Isso, faça essa oração de entrega diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar esses teus filhos que agora curvam a cabeça para dizer que deseja ter um pensamento completamente dominado por Ti. Como esta palavra nos diz nessa noite, que tudo que é puro, justo, amável, de boa fama, honesto, Pai, que seja assim o pensamento harmonizado de cada um dos Teus filhos. E quando eles falarem, abrindo as suas bocas, saiam coisas boas, coisas puras, amáveis, coisas inteligentes, com sabedoria, com discernimento, decisões corretas para ser tomada. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que assim seja, Senhor, a mente desses teus filhos harmonizada, saudáveis. Ó Deus, no nome de Jesus, pois eles se entregam diante de Ti tudo, todas as súplicas, todos os temores, todos os medos, todas as ansiedades, todos os desejos, tudo que eles necessitam, eles entregam diante de Ti nessa noite. No nome de Jesus Cristo, assim eu faço essa oração. Amém, amém. Glória a Deus. Eu queria cantar essa canção, só o verso dessa canção, quando diz, eu não sei qual tom, Gustavo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Mais uma vez, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver
que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Não tem problema não. O Gustavo tentou ali achar o meu tom, mas em nome de Jesus Cristo, eu quero convidar a você agora a fazer uma campanha. E nós tivemos uma palavra em que nos levou a entender de que devemos entregar diante de Deus todas as nossas ansiedades, preocupações. E agora também você orou entregando tudo. Mas ainda assim quero oferecer a você que está em casa, a oportunidade de entregar a Deus uma campanha por um problema específico. Você entregou tudo e certamente Deus ouviu. Mas agora, para ordenar o nosso pensamento, vamos entregar algo específico ou vamos pedir algo específico. Olha, diga isso para o Senhor. Eu desejo, ó Deus, esta solução para este problema. Talvez você poderia falar, mas Deus já sabe. Sabe, sim, Deus sabe. Deus ouviu e Ele naquele tudo foi isso também. Sim, Deus sabe. Mas para harmonizar a nossa relação com Deus e a nossa oração, é importante dizer, Senhor, me abençoe nesse problema, nessa situação. Em nome de Jesus Cristo. Quero orar por você que está em casa, você que está aqui, em nome de Jesus. Queria convidar, assim, aqueles que desejarem fazer uma campanha, se colocarem de pé, pelo menos de pé. Isso, ou se que todos desejarem se colocar de pé, por favor, se coloquem de pé. Mas especificamente para os que estão fazendo campanha, ou iniciando, ou terminando, você que está em casa, faça essa oração também, junto conosco, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar esses teus filhos que se colocam de pé por causas, problemas, aflições, desejos, necessidades, em nome de Jesus Cristo. Peço a tua bênção sobre esses pedidos, Senhor. O Senhor bem conhece cada coração. Sabe, ó Deus, a necessidade, e como o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, e o Senhor ouve a oração daqueles que te buscam, conforme o ensino do teu Filho Jesus, pedindo em nome dele. Assim seria feito, então, nós tomamos desta liberdade para lhe pedir. Pai, no nome de Jesus Cristo, que seja ouvidos, ó Deus, nessa noite, por ti, as orações, os pedidos, as necessidades, por aqueles que iniciam uma campanha, ou estão na segunda, terceira ou quarta vez, ou encerrando, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que a tua bênção permaneça. É a oração que lhe faço, já com o coração agradecido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja Ele. Aleluia, aleluia. Os amados podem sentar, por favor. Nós já chegamos ao final. Tem algum pedido, Vereni? Amém. Amém. Estaremos orando. Veja se é isso. Luciana do Gilvan. É isso. Suspeita de Covid. E também agradecer a Deus pela vida da Érica, que foi curada de Covid. Do Covid, né? Esse é um testemunho bonito, essa menina Érica, porque ela perdeu o seu marido, seu esposo, né? Por conta também desse vírus. E nós estávamos orando porque seria bastante trágico para os seus filhinhos de 3 e 7 anos, né? Então seria muito trágico. Essas crianças perderam o pai e a mãe no mesmo momento, no mesmo instante, por uma mesma
enfermidade. E Deus foi misericordioso, poupando assim a vida da Érica. E ela já está curada, está em casa, né? Já chegou, já voltou para casa, mas com a dificuldade de dar a notícia para os seus filhos da morte do seu pai, porque nem a notícia ainda tinha sido dada, porque seria muito trágico para as crianças. Até porque também não sabia da condição de como ficaria esse caso dessa menina Érica. Eles são da Wesleyana de Figueira, não é isso? Foram membros de lá durante muitos anos, estavam em outra igreja. Então nós oramos e Deus ouviu o nosso clamor e nos deu essa maravilhosa bênção da cura definitiva, curada de Covid a Érica. Então nós estaremos orando para agradecer e assim também entregando a vida da Luciana. Amados, amanhã, Academia da Alma, nós estamos aqui, vou botar no grupo, vou fazer uma aplicação lá para provocar você. Se você desejar, vem amanhã aqui no Academia da Alma, nós estaremos juntos orando pedindo a bênção do Senhor, estudando para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos, e vamos orar. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Teu nome e Te agradecemos por esse culto que tivemos aqui nessa noite. Obrigado pela oportunidade de cantar, de ofertar. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra, de ouvir a Tua palavra. Senhor, como é bom tudo isso. Como é gostoso, ó Pai, estar na Tua casa com esse sentimento. Agora, Deus, leva-nos em paz debaixo das Tuas mãos e nos dê, Senhor, um restante de semana abençoado na Tua presença, como sempre pedimos, com possibilidade de fazer coisas boas, de construir coisas boas, de galgar coisas boas, no nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Leva o Teu povo em paz, debaixo da Tua mão, pois assim eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos, hoje para todos, sempre. Amém. Vamos declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Paz, meus amados. Aleluia. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão